Olá, estudantes, tudo bem? Meu nome é Fernando, sou professor de História e nessa aula nós vamos falar sobre Egito Antigo, com o objetivo de analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos povos antigos, contextualizando com a cultura brasileira na atualidade e enfatizando que a fé não é fator discriminatório e excludente na vida social. Ou seja, nós vamos conhecer um pouco sobre a religião dos antigos egípcios e ver quais são esses elementos dessa religião que chegam até os dias atuais, entender que como a interpretação que essa população tinha mítica da sua realidade, ela também interfere na construção que nós temos da realidade que nós vivemos nos dias atuais. Bom, primeiramente, então, a gente vê aqui um mapa de onde se localiza o Egito, tanto o Egito atual como o Antigo Egito, o Antigo Império Egípcio. Tá? Então, no norte e nordeste da África, nós temos a região que foi conhecida como Império Egípcio. Aqui, no mapa, a gente tem a marcação de onde desenvolve essa civilização, ou seja, as margens do rio Nilo, porque é uma região desértica, então o rio atravessa o deserto, então o rio ali é fonte de vida para essa população. Tá? Desemboca no mar Mediterrâneo e também, na sua maior extensão, o Império Egípcio chega até as regiões aqui onde hoje é a Síria, o Líbano, Israel, a região do Sinai. Então, em alguns momentos da história egípcia antiga, essa população ela vai chegar a ocupar outros territórios que não somente ali no norte e nordeste do continente africano. Tá? Então, após essa identificação geográfica do Egito, vamos passar para o que era essa religião, como que eles entendiam a vida religiosa, e a apresentação e representação mítica dessa realidade. Então, os egípcios tinham uma religião que era baseada na combinação de mitos, crenças e práticas religiosas. É uma religião politeísta, ou seja, composta por vários deuses, entre os quais destacamos Ra, Osíris, Ísis e Horus. Tá? Então, os deuses egípcios, eles têm características específicas que nós vamos falar um pouquinho delas. Tá? E aqui a gente vê nessa imagem um pouco dos deuses, aí, porque é claro que tem mais, e é interessante a representação do corpo, quando você tem lá as pinturas nas paredes, nos papiros, que eram os papéis usados lá no Egito Antigo, o corpo sempre está virado para frente, o tronco está para frente, as pernas estão de lado e a cabeça também de lado. Então agora a gente vai ver um vídeo, uma simulação sobre os deuses egípcios. Tá? Então, um pouquinho de calma para a gente acessar o vídeo. Aqui a gente tem uma representação do templo das divindades egípcias, tá? E vamos então ao panteão dos deuses para a gente ver cada um deles, o que cada um deles representa. Bom, a gente tem então os deuses aqui aparecendo, temos 4 aqui, depois a gente chega até aos que estão mais ao fundo. Tá? Então, Horus, um dos deuses aqui egípcios. Horus, ele é deus do céu, tá? Então é uma divindade extremamente importante, representada em forma humana com cabeça de falcão. E aí depois a gente vai falar sobre essa ideia da representação parte humana, parte animal, o que isso significa, qual que é o nome disso. Tá? Temos Tote, que é deus da escrita e da ciência, representado em forma humana com cabeça de íbis. Temos Sobek, que é deus da fertilidade, representado em forma humana
com cabeça de crocodilo. Muito importante a ideia de fertilidade, porque os egípcios dependiam da água do rio Nilo para sobrevivência nesse território desértico ali, aonde eles habitavam, tá? Temos o deus Ra, que é deus do sol, representado em forma humana, com cabeça de falcão, cabeça de carneiro ou cabeça de escaravelho. Tá? Vou passar aqui rapidinho para a gente poder chegar, né, até os outros deuses. Conseguimos, ainda não deu para acessar. Aí nós temos, né, a Sekhmet, que é a deusa das epidemias e da cura, associada à morte e à ferocidade, representada como mulher com cabeça de leoa. Tá? Temos também Bastet, que é deusa protetora dos gatos, representada como mulher com cabeça de leoa ou de gato. Tá? E vamos lá mais no fundo, ver as últimas divindades aí representadas. Temos então Sete, que é deus do deserto, da desordem e da violência, representada em forma humana, com cabeça de um animal desconhecido. Temos Anubis, que é bem famoso, né, que é o deus dos cemitérios e do embalsamento, que a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão da mumificação. Então, Anubis é um dos deuses mais importantes, né, da mitologia egípcia, e ele é representado em forma humana com cabeça de chacal ou cão do deserto. Temos a Hathor, que é a deusa da beleza e do amor, representada como mulher ou como vaca, né, um animal importante aí dentro da civilização egípcia. E temos Amon, o último aqui, né, dessa animação, que é deus do ar e dos ventos, é o deus criador, geralmente representado em forma humana, com duas plumas acima de sua cabeça, ou em forma de carneiro. Tá? Então, aqui a gente nesse vídeo, né, viu essa animação sobre algumas divindades egípcias, para podermos também, né, quando passarmos aqui, né, para frente os nossos assuntos, a gente entender, né, o que significa algumas palavras que estão relacionadas a esse processo mítico, né, religioso dos egípcios. Tá? Então, voltando, né, à apresentação, é interessante, por exemplo, aqui a representação de Horus. Na cabeça dele, nós temos, né, a coroa colorida, né, vermelha e branca, né, em que a coroa branca representa, né, uma parte do Egito e a coroa vermelha representa a outra parte. Então, né, durante um período da história egípcia, você tinha a coroa branca e a coroa vermelha, uma representando o Alto Egito, a outra representando o Baixo Egito, e depois a gente tem o processo de unificação desses dois territórios, né, formando uma só dinastia faraônica, e aí a junção dessas duas coroas, ok? E é importante também a gente ter esse entendimento de que como essa coroa representa o poder dos faraós e ela é usada, né, por uma das divindades, representa essa ligação direta que os faraós egípcios tinham com os deuses que eles cultuavam, né, trazendo então a ideia, né, do faraó como Deus vivo, como representante dos deuses na terra e como um Deus vivo, então que não pode ser contestado, inclusive, o seu poder. Bom, e aí então, né, a crença dos egípcios, ela baseava-se em um princípio conhecido como Ma'at,
que significa harmonia. Nesse sentido, acreditavam-se que a ação de cada pessoa refletia não somente em si, mas em todos. Assim, para evitar que o caos fosse instalado no universo, cada pessoa deveria fazer sua parte para manter a harmonia. E isso é importante porque, para a gente entender, né, a questão do posicionamento social, da aceitação desse posicionamento social, né, de não querer, né, mudar de classe social, não questionar a sua origem, ou seja, se eu nasci camponesa, eu tenho que aceitar essa condição de vida camponesa, eu tenho que aceitar que o escriba nasceu escriba e que o filho vai ser escriba e que eu nunca vou poder ser escriba, apesar de eu ter vontade de escrever, por exemplo, e que, né, o filho do faraó nasceu o filho do faraó, e ele vai ser o próximo faraó, e eu não tenho que questionar isso, independente, né, da ideia de que eu quisesse ser faraó também. Né? Ou seja, porque se eu fizer esses questionamentos, se eu não estiver dentro, né, da parte que eu tenho que fazer, que me foi designado para fazer, eu gero um desequilíbrio na harmonia do mundo. Tá? Então, os egípcios tinham essa crença. Ok? Bom, outro importante conceito da religião egípcia era o que se chamava Eka, que significa mágica. Somente a partir do Eka é que os deuses poderiam manifestar seu poder. Tá? Então, é através da mágica, é através da existência do Eka que os deuses então conseguem, né, manifestação do seu poder, né, manifestação das suas vontades entre os seres humanos, né, e na governança dessa sociedade. Os deuses egípcios poderiam ser representados de diversas maneiras. E aqui a gente vai ver então, né, aquilo que nós vimos no vídeo sobre as representações que tinham forma humana, forma animal, né, ou aqueles que estavam representados somente como uma figura humana, outros, né, que falavam lá, pode ser representado como uma mulher, pode ser representado como uma vaca, né? Por quê? Os deuses egípcios eles podiam ser representados de forma antropomórfica, forma humana, então antropo, humano, morfia, forma humana, antropomórfica. Eles também podiam ser representados de forma zoomórfica, forma animal, zoo, animal, mórfica, forma. Então, forma animal. E eles também tinham a representação antropozoomórfica, forma humana e animal ao mesmo tempo, que a gente também viu lá na animação, a gente também viu na imagem essa representação antropozoomórfica, que é a mais comum da representação, né, dos antigos deuses ali, dos antigos deuses não, dos antigos egípcios, dos seus deuses, ok? Bom, aqui a gente tem, né, uma construção que era muito comum, a construção de templos em homenagem aos faraós, e os próprios faraós construíam templos em suas homenagens, e também, né, templos em homenagem a determinados deuses, ok? Então a gente tem aqui, né, a imagem do templo de Abu Simbel, que foi construído, né, por Ramsés II e Nefertari, né, faraós egípcios. Então a gente tem aqui, né, essa construção templária, né, em que você tem a homenagem a determinados deuses, né, vai ser local também, né, do processo, né, de guardar os corpos, né, as múmias desses faraós, de suas famílias, de pessoas importantes, né, para essas pessoas que constroem esses mausoléus, né, que constroem esses templos. Bom, então, como que é essa vida após a morte, como que é a crença, né, da vida após a morte para essa população antiga ali do Egito? Eles acreditavam na continuidade da vida. Depois de morto, a vida continuava. E por isso, o ritual funerário possuía uma grande importância para essa população. Tá? Baseava-se na crença, né, o processo, nessa crença, né, de que a vida continuava após a morte, então o processo de mumificação era fundamental para essa sociedade. Tá? Mumificar, preservar o corpo para que a alma voltasse depois da morte, a alma pudesse voltar para o corpo e viver essa vida após a morte. Então né, por isso que era importante o processo de mumificação da população. Tá?
Por seu alto valor, aí nós estamos falando do valor financeiro, né, por custar muito caro fazer o processo de mumificação, que era o quê? Né, a pessoa morria, então você tinha que drenar o sangue da pessoa, né, encher, né, as veias, né, e os vasos linfáticos, né, com líquidos perfumados, tinha que tirar todas as vísceras, ou seja, todas aquelas partes, todos os órgãos vitais do corpo, né, o cérebro, o olho, língua, né, todos os órgãos que a gente tem, né, na região torácica e, né, da barriga, né, como o estômago, por exemplo. Então você tem que tirar tudo isso, além do sangue, e aí você preenche, né, com ervas, né, você preenche com líquidos, né, perfumados, faz toda a costura, né, de onde, né, fica aberta a pele para poder fazer essa conservação. Depois você mumifica ali, né, com aquela bandagem, né, que é característica das múmias, que a gente conhece nas animações, nos filmes e através das imagens que a gente vê também, né, sobre as múmias egípcias, tá? Então, esse processo de mumificação, como ele era muito caro, somente a aristocracia egípcia, né, somente os grupos privilegiados, mais ricos da sociedade egípcia, é que podiam utilizar dessa prática de conservação de corpos. Para as classes mais baixas, realizava-se um processo funerário mais simples, tá? Mas realizava também o processo funerário, ok? Enquanto os escravizados não recebiam nenhum tipo de trato funerário. Muitas vezes, ou porque não eram, né, eram vítimas de escravização, né, de guerra, então não tinham origem egípcia, ou quando era caso de escravos de dívida, né, pela sua condição de escravizado, né, pela sua condição de estar abaixo da liberdade, que é o mínimo, né, para se exercer a humanidade, eles não vão receber nenhum tipo de trato, né, para essa vida após a morte que eles acreditavam. Tá? Então, as pirâmides egípcias é um exemplo, né, de construção funerária. Né? As pirâmides elas eram construídas e embaixo delas ficavam, né, as catacumbas, né, ficavam ali os espaços, né, de enterro dessas múmias, né, dos sarcófagos, que são, né, os caixões egípcios. Então, na aula de hoje, né, nós vimos as principais características dos antigos egípcios, aprendendo principalmente sobre suas crenças religiosas. Tá? E vamos então fazer um exercício do PET para poder, né, exercitar aí, né, os aprendizados sobre mitologia egípcia, sobre a crença, né, sobre o que eles acreditavam em termos religiosos. Então nós temos aí, né, coloque V para verdadeiro e F para falso. Então vamos lá. Não quero isso aqui. Ok. Os egípcios eram politeístas, isto é, acreditavam em um único Deus. Né? Poli não é um único, poli é muitos. Então, eles acreditavam em vários deuses. Logo, isso aqui é falso. Os egípcios eram muito religiosos e acreditavam na vida após a morte. A gente falou várias vezes sobre isso aqui, né? Então, é verdadeiro. Os faraós construíam para si e suas famílias túmulos magníficos, chamados de catacumbas. Eu até usei esse termo hoje, né, que é um termo que a gente usa, né, para as características funerárias até os dias atuais, mas na época, né, catacumbas elas têm uma especificação arquitetônica. Né, e esses túmulos magníficos construídos pelos faraós, para eles e para as famílias deles, eram as pirâmides, né, hipogeus, tá? Então, essa aqui também é falsa, tá? Vou mudar de tela, aí eu vou apagar a respostinha aqui, tá? Nós temos, então, outro importante conceito da religião egípcia era o que se chamava Eka, que significava mágica. Então, esse conceito também representava um deus de mesmo nome, o deus da mágica, e era fundamental para a religião egípcia, pois somente a partir do Eka é que os deuses poderiam aparecer aos sacerdotes. Aí, no finalzinho aqui está o erro, né? Porque é somente a partir do Eka que os deuses poderiam manifestar o seu poder e não aparecer para os sacerdotes. Então, falso, né?
Os deuses egípcios poderiam ser representados de diversas maneiras, na forma humana, na forma animal ou na fusão das duas formas, forma humana e animal. Correto, né? Zoomórfico, antropomórfico e antropozoomórfico. E temos, né, a última da questão. Os egípcios mandavam construir grandes templos dedicados à adoração de seus deuses. E esses locais eram de responsabilidade dos escribas e doutores da lei. Não, né? Era de responsabilidade dos sacerdotes. Então, falso também, ok? E aí a gente finaliza essa questão, finalizando também, né, os estudos sobre religião egípcia, sobre a mitologia egípcia, né, sobre essa crença. Aguardo vocês numa próxima aula. Até mais, bons estudos!